né, pensando, orando, o que Deus colocava no meu coração para falar hoje. E eu quero ler com vocês Romanos 12, 2. Vamos lá. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, que lindo, né? Então, o que diz aqui? Que Deus tem planos para nós. Deus quer que a gente experimente. Ele não quer que a gente veja, Ele não quer que a gente aprecie, Ele quer que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para com as nossas vidas. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Coisa boa? Claro, com certeza. O que mais? Perfeita, coisas perfeitas? Bênçãos. O que mais? Vida abundante. Mas o que é isso? É alegria, é paz, é amor, é o quê? Gratidão, prosperidade. Agora sim, agora vocês estão entendendo o que é o plano de Deus. Então Deus pensou em tudo isso, comunhão, né? Deus pensou, planejou tudo isso para nós. Mas para que a gente experimente essas coisas, Ele está dizendo que a gente tem que não se amoldar aos padrões deste mundo. O que isso significa? Significa que as pessoas que vivem aqui nesse mundo têm um molde, têm um padrão, têm uma forma de viver. E Deus, a proposta aqui é que a gente não viva conforme esse molde. A gente não seja conforme esse molde, esse padrão. Vocês sabem o que é um molde? Sabe? Todo mundo sabe? Vocês já fizeram bolacha de Natal com a avó, com a mãe? Já fizeram? Ergue a mão para eu ver quem já fez. Isso. Ó, algumas pessoas fizeram, algumas não. Quando a gente faz bolacha, não tem um moldezinho assim? Com o formatinho da estrela, da árvore de Natal. Sim? Isso. Então aquilo lá é um molde. Daí você vai furar lá a massa, né? E todos vão sair iguaizinhos, todos do mesmo jeito. Isso é um molde, tá bom? E as pessoas que vivem aqui neste mundo têm um molde, têm uma forma de viver. E elas vivem iguais. Mas Deus não quer que você viva nesse molde. Deus nem quer que você tenha um molde para começar a história. Deus quer que você seja livre. Livre dos moldes. Então não existe molde para a nossa vida. Olha só, você está prestando atenção? Está entendendo? Então não viva conforme os padrões deste mundo. Mas daí como que a gente não vive? Como que a gente não está nesse molde? Renovando a nossa mente. Mudando a nossa forma de pensar. Essa é a fórmula. Para a gente experimentar as coisas de Deus, para a gente experimentar o que Deus tem, que é bom, perfeito e agradável, a gente tem que mudar a nossa mente. E agora? Deixei você com mais dúvida? Sim. Sim ou não? Tá bom, mas eu vou explicar do mesmo jeito. Porque, na verdade, vocês já sabem, né? Vocês já estão por dentro, assim, das coisas. A gente só vem aqui lembrar, reforçar, porque vocês já estudam muito e já estão por dentro de tudo isso. Então, sabe que eu tive conversando com o Felipe esses dias, e ele falou para mim assim, sabe de uma coisa? Quando você prega, você sempre usa uma história. Eu falei, será que eu faço isso? Ele falou, sim, sempre, você tem um padrão. Eu falei, nossa, acho que eu nunca tinha reparado nisso, né? Mas é verdade, eu gosto mesmo de ter uma história. E hoje eu quero contar uma história para vocês, tá bom? Pode ser? Vocês não vão dormir com a minha história, né? Por favor. Não, né? Não vão dormir não, vocês vão ter que ficar acordados agora.
Então, senta que lá vem a história, né? Era uma vez, tcharam, um ser humano. Eu sabia que quando eu mostrasse ele ia ser, Woody, ser humano. Pode ser você, eu e você, tá bom? Um ser humano. Esse ser humano vivia aqui, então era uma vez um ser humano. O nome dele é Woody, tá bom? Ó, ele tem um dono, mas o nome dele é Woody, tá? Ele vivia aqui nessa terra. Ele vive aqui nessa terra, né? Porque eu quero que você pense que esse ser humano é você, é eu e você, tá bom? É a história da nossa vida. E Deus fez ele. Amém? Deus fez ele. Como Deus fez eu e você. Deus faz alguma coisa de qualquer jeito? Ah, então Deus planejou como ele seria? Sim, Deus planejou. Deus pensou, olha, eu vou fazer o homem, a minha imagem, a minha semelhança. O homem vai ser assim, assado, vai ter mão, a mão dele vai ter 5 dedos, vai ter nariz. Deus pensou tudo isso e planejou tudo isso. Então, né, algumas pessoas às vezes pensam assim, eu estou aqui nessa terra, sei lá o que eu estou fazendo aqui, meu pai e minha mãe me fizeram, mas nem me queriam. E espera aí, a história não é assim. A história é que você é plano de Deus. Deus inventou você, Deus planejou você, e por isso você está hoje aqui nessa terra, beleza? Então Deus planejou o homem, tá bom? O ser humano. E esse ser humano, né? Vamos ler lá na Bíblia, o que está escrito? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, Deus fez o homem, né? E abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Então esse foi o plano de Deus. O que isso quer dizer? Domine sobre os animais, coma as ervas do campo. Isso quer dizer o quê? Que você tem um sustento. Deus não fez você, o ser humano, para viver por aí. Não, Ele planejou tudo o que você precisava. O sustento, a comida, o que você tinha que fazer. Tudo isso Deus planejou. Tá bom? Então, você é um plano completo. E Deus, né, também queria ter comunhão comigo e com você. Ele queria estar perto da gente. Então, Ele ia até o jardim e tinha comunhão com o homem. Mas, né, o homem tinha todo mundo para viver, tinha todo o sustento, todo o alimento, toda a provisão da parte de Deus, mas mesmo assim, ele resolveu tomar as suas próprias atitudes e viver a vida do jeito dele. O que ele fez? Pecou. Isso quer dizer que ele não queria fazer o que Deus queria, ele queria fazer o que ele queria. Viver as suas próprias vontades, do seu próprio jeito. E então, eu quero dizer que o homem, decidindo fazer o que ele queria, ele foi morar dentro de uma caixa. Ó a minha história, hein, pessoal? Não esquece que eu estou contando uma história, tá? Então, o que significa essa caixa? Significa os desejos da alma do homem. Os seus desejos, os meus desejos, os desejos do Woody. O que são os desejos da alma, da carne? O que é? Pecado. O que é pecado? O que são as
as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Hein? Olha só, viver sozinho, viver dentro de uma caixa, quer dizer viver sozinho. Se excluir dos outros, não ter amigos, viver só lá no computador, no Reels, no Shorts do YouTube, no não sei o que mais, no TikTok, sem estar tendo comunhão com os outros. Estar sozinho significa não ir à igreja, não ter comunhão no seu grupo familiar. Fazer as suas próprias vontades pode ser o quê? Pode ser usar drogas, porque na verdade o ser humano ele tem vontades e ele quer satisfazer os prazeres que ele tem, ele quer sentir prazer. O ser humano busca isso. Quando a gente come uma comida bem gostosa, não dá assim, ai que delícia, não é assim? Sim ou não, gente? Sim, sim. Por quê? Porque está trazendo um prazer para a nossa vida. Viver dentro da caixa significa isso. Viver os nossos próprios prazeres, as nossas próprias vontades, do nosso próprio jeito. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Eu fico com quem eu quero, eu beijo na boca quem eu quero. Eu uso, que usa? Usa drogas, fuma, bebe. Não, que lindo, olha só que lindo eles aqui, os outros nem se mexem lá. Né? Então isso é viver para mim, viver para satisfazer a minha própria alma. E quando eu quero satisfazer os meus próprios desejos, o que eu quero, a minha vontade, as minhas emoções, eu fico preso a isso. Por isso que eu disse que o Woody vem viver dentro da caixa, tá bom? Mas nesse mundo do Woody aí, nesse mundo que o ser humano vive, que nós vivemos, existiram pessoas que se destacaram, que resolveram ser diferentes. Elas não queriam viver conforme a alma delas, elas queriam viver a vontade de Deus. E eu chamo essas pessoas de improváveis. Olha só, quem são improváveis? O que quer dizer a palavra improvável? Você já pensou nisso? Algo que não tinha probabilidade de dar certo. Eu peguei do dicionário aqui, ó. Quer dizer algo que tem baixa probabilidade de acontecer, algo inesperado. Então hoje, gente, o nome da minha mensagem é Os Improváveis. Quem são os improváveis? Nós somos. Sabe por quê? Vamos ler Bíblia. Vamos ler o que está escrito em Hebreus. Gente, são vários textos, tá bom? Vamos lá. Vocês têm que estar espertos aqui. Vamos lá, Hebreus. Esses eram pessoas improváveis. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Você conhece essa história? Abraão recebeu uma direção da parte de Deus, dizendo assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você imagina Deus falar isso para você? Olha, larga seu pai e sua mãe, deixa todo mundo aí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Uau! Será que você ia? Será que você não ia? Né? Então, isso era improvável. Abraão era um improvável. Afinal, ele nem sabia para onde ele estava indo, mas ele confiou em Deus, tá bom? Vamos lá para mais um, o 11. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha só, uma mulher que não podia ter filhos, ela olhou para o corpo dela, ela já era velha. Imagina a sua avó, tá bom? Pensou aí na sua avó? Ela diz assim: estou grávida.
Você não ia levar um susto? Ia, né? Então, Sara não tinha filhos, e ela já era velha, e ela recebeu poder para ser mãe. Olha que interessante isso. Sabe? Isso também era improvável. Isso não era algo que era esperado. Mas Deus a surpreendeu. E ali diz ainda, porque ela considerou fiel, ela creu em Deus. Ela sabia que em Deus era possível isso. E ela foi mãe. Vamos continuar. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Olha só, quem era Moisés? Isso, mas antes, quando ele foi achado lá pela filha do Faraó, ele estava no Egito, certo? Ele foi criado pela filha. Ele era considerado o filho da filha de Faraó. Imagina assim, você hoje, o seu avô era o Faraó. Você entende isso? O que isso significa? Que você era rei, que você era rico, que você podia usufruir de todas as regalias, os prazeres do reino. E o que isso significa lá no Egito? Um outro dia que eu ministrei aqui, eu falei a respeito do Egito, que tinham muitos deuses, que eles adoravam vários deuses. Estão lembrados disso? Sim, alguns, outros não. Então, o que acontece? Lá no Egito tinham muitos prazeres. O que são esses prazeres? Sexo ilícito, drogas, adoração a deuses, aonde eles se cortavam, aonde eles adoravam animais, aonde eles faziam sacrifícios de animais, aonde eles adoravam ao Deus Sol, ao Deus Terra, ao Deus Nilo. Sabe, eles adoravam coisas. Era assim que era lá no Egito. E ele recusou viver os prazeres de ser filho do rei, de ter dinheiro, de ter aquelas coisas que os reis têm, servos o servindo, porque ele sabia que ele tinha uma eternidade para viver com Deus. Ele sabia que ele tinha uma promessa sobre a vida dele. E ele resolveu recusar essas coisas. O que é bem improvável, né? Torna ele bem improvável? Sim. Vamos lá para o 24, né? Ah, não, próximo. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Você já pensou nisso? Se você tivesse que atravessar o mar em terra seca, você já imaginou essa cena na sua cabeça? Isso é uma coisa que parece normal? Não, de jeito nenhum. É uma coisa muito improvável. Mas aconteceu. Aconteceu porque essas pessoas decidiram não seguir o molde, o padrão deste mundo. Vamos para frente. Foi pela fé, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Vocês sabem a história de Jericó, né? Das muralhas. Sabem? Eu coloquei aqui uma curiosidade, tá bom? Para vocês. O comprimento das muralhas é de 4.018 metros. A altura da muralha era, em média, 12 metros de altura. E a espessura da muralha, 8,5 metros. As muralhas continham 34 torres de vigia e 12 portas. Olha só, uma muralha, a carruagem passava por cima da muralha. E a história conta que Raabe morava em cima da muralha. Você imagina o tamanho que era isso?
E as pessoas andaram 7 vezes em volta da muralha. E a muralha caiu. Isso é lógico, gente? Isso é provável? Não, não é. Sabe? Mas por que isso aconteceu? Porque Deus estava com eles. Porque eles tinham uma promessa sobre a vida deles. E Deus nunca ia os desamparar. Nunca. Vamos continuar lá. 32. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha só, nem tem como explicar, vocês conhecem outras inúmeras histórias. E aqui nós poderíamos ficar horas falando, né? De pessoas que não quiseram ficar dentro da caixa. Pessoas que decidiram mudar os padrões de vida dela. E sair da caixa. E viver diferente. Mas e agora? Como seguir o padrão de Deus? Né? Como sair da caixa? Eu acho que é o Woody que está perguntando. Como é que eu saio da caixa? Vamos lá para Hebreus 10, 9. Num segundo momento, acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro e estabelece o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aqui na minha tradução diz assim, que ele cancela o primeiro padrão, o primeiro molde, e para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo. Então, a partir do momento que Jesus veio aqui nessa terra, esteve aqui, ele trouxe outro modelo de vida. O modelo da liberdade. Ele quer que nós sejamos livres. Em Cristo, nós podemos revelar e viver quem nós realmente somos. E a partir do momento que você recebe Jesus e que você vive o que Jesus tem para você, você é livre. E você sai deste lugar. E você vem viver fora da caixa. Você vem viver em outro lugar. Você vem viver conforme o padrão da liberdade em Cristo Jesus. Ah, mas daí, o que eu faço então? O que eu faço? Como que eu vivo? Lá na lei, existia a lei que dizia assim, não roube, não mate, não faça, não faça, não faça, não faça. Era isso que a lei fazia. Mas hoje Jesus anulou a lei. Jesus tirou a lei da gente. Então nós não temos mais um formato. Nós temos a liberdade. E agora? Liberdade às vezes parece até difícil, não parece? Porque a gente pode escolher o que a gente quer fazer. E agora? Mas Susan, você está dizendo que eu posso fazer o que eu quiser? É isso que eu estou dizendo? Mas eu estou dizendo que você é livre? Vou até tomar um gole d'água para você pensar. Eu estou dizendo que Jesus chamou você para você ser livre. Livre da escravidão do pecado. Livre de servir ao pecado. Livre de você mesmo. De fazer as suas próprias vontades, de fazer o que você quer. Livre de ficar 5 horas no celular. Você sabe o que é isso? Então Jesus acaba com aquele molde que diz que você tem que fazer. E Jesus diz que você é livre. Nós estamos aqui dizendo que você é livre. Em Cristo, nós revelamos quem realmente somos. E somos tão livres que podemos dizer não às coisas que nos escravizam. Pensou nisso? Presta atenção nessa frase, vou falar de novo.
somos tão livres que podemos dizer não às coisas que nos escravizam. Sabe quando as suas amigas estão falando mal de outra amiga e você escuta tudo e você diz assim: olha, eu não penso dessa forma. O que isso significa? Significa que você não é do mesmo padrão que elas. Quando as pessoas dizem assim: olha, estamos aqui todos para fumar o vapor. E daí está passando assim, ó, na mão de todo mundo e todo mundo está fumando. E você diz: não, eu não quero. Isso significa que você é livre, tão livre, que você pode dizer não para as coisas que o mundo inteiro está fazendo, que todas as pessoas fazem. Você é livre. Vamos ler o que diz na Bíblia, tá bom? A palavra de Deus diz a respeito disso. Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Gente, olha só. Quando a gente faz coisas ruins, tá bom? Ó, lá na lei dizia assim: não mate. Não é isso que dizia lá na lei, nos mandamentos? Não roube. Não adore outros deuses. Essas coisas faziam, se você faz essas coisas, você se torna escravo dessas coisas. Por quê? Porque essas coisas trazem dependência para você. Uma pessoa que rouba, ela vai roubando cada vez mais. Isso se torna um vício. Então, está dizendo ali que Cristo Jesus te libertou para você ser livre disso. Então, não volte a ser escravo disso. A ser escravo do sexo ilícito, do roubo, do matar, do usar drogas, do beber. Sabe, essas coisas escravizam. Eu pensei em fazer isso, mas depois eu não sabia se eu fazia, se eu não fazia, fiquei em dúvida, mas eu pensei nisso. Eu acho que eu já falei isso para vocês alguma vez. Quando você faz alguma coisa boa, um hobby, alguma coisa aí que você está fazendo, vamos supor, eu jogo bola, os meninos gostam de jogar bola. Quando você faz um gol, né, quando você está ali jogando e tal, às vezes você não sente uma alegria, uma satisfação? Você não sai assim, não, mas você tem uma satisfação, não tem? Tem ou não, gente? Sim. Quando joga vôlei, as meninas, a maioria, joga vôlei. Não é gostoso, legal? Quando você joga um jogo, quando você pratica um esporte, tem gente que gosta de andar de bike, andar de skate, não tem um prazer em você? Tem uma satisfação. Isso chama-se, no nosso corpo, dopamina, tá bom? É como se fosse uma droga. Dopamina é algo natural do nosso corpo, que traz para nós um sentimento de satisfação. A gente fica satisfeito com a dopamina, certo? Você sabia que quando você está na frente do celular ali, ó, jogando para cima os vídeos, você sabia que a dopamina também é liberada no seu corpo? Sabia? É o prazer, você tem satisfação por estar ali, assistindo, vendo lá os filmes lá do Netflix. Você fica lá uma série, e passa o dia inteiro assistindo. É liberado a dopamina em você. Então, o que acontece? O nosso corpo, gente, é uma máquina perfeita. O nosso corpo é perfeito. E o nosso corpo sempre quer sentir prazer. Sempre. Sempre. Isso não tem. Sempre o nosso corpo quer sentir prazer. Se você come um brigadeiro, fala sério, você comeu um brigadeiro assim. Ai, que delícia. Você não quer comer outro?
Sim, quem que disse que não gosta de brigadeiro? Oh, meu Deus do céu! Você quer comer outro. Por quê? Porque é um prazer para você comer aquele brigadeiro. Então, o nosso corpo busca os prazeres. O nosso corpo busca essas coisas. E nós não podemos ser viciados nessas coisas. É isso que está dizendo aqui. Que nós fomos chamados para a liberdade. E que nós não devemos nos sujeitar à escravidão. Ser escravo de comer 50 brigadeiros. Ser escravo de passar 6 horas na frente do celular. Ser escravo de fazer várias coisas que não trazem bem para a nossa vida. Vamos continuar lá. Gálatas 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Sabe, sejam servos, seja exemplo para os outros. Você sabia que as pessoas que estão perto de você, elas se espelham em você? Elas estão olhando para você e elas estão lendo você. E se principalmente um irmão. Quem tem irmão mais novo? Você sabia que o seu irmão se espelha em você? Ele quer ser igual a você. E agora, se você faz um monte de bobagem, está certo o caminho que o seu irmão está trilhando? Pois é, mas é você que é o exemplo. É para você amar o seu irmão. E amar é ser um exemplo bom para ele. É levar ele a fazer coisas boas. É levar ele a Jesus. É esse o caminho. Vamos lá, próximo. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que é viver no Espírito, gente? Fazer a vontade de Deus. Viver, olha, a gente estava falando da carne, da alma, que era viver dentro da caixa. Viver no Espírito é viver em Cristo Jesus. Mas como que eu faço isso? Se viver no celular é satisfazer os desejos da minha carne, viver lendo a Bíblia, vamos mudar nossos hábitos? Será que é isso? Ah, mas Susan, eu não gosto de ler. Meu Deus, então você tem que começar a gostar, pelo amor de Deus. Mas coloca uma mensagem, coloca o pastor para pregar lá no YouTube. Eles pregam, tem bastante mensagem, dá para passar o dia inteiro escutando e ainda vai ter mais mensagem lá para você ouvir. Coloca um louvor, sabe? E conforme você vai buscando as coisas com o que você quer se relacionar. Vamos para frente. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, olha lá o que é do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, não querem mais viver na caixa. Na carne as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Então, eu quero que você pense nisso. Sabe, existem as obras da carne. Mas quem fizer essas coisas, quem quiser estar nesse caminho, não herdará o reino de Deus.
Porque Cristo Jesus veio para que você vivesse em amor, em paz, em alegria, em mansidão. É isso que o Espírito Santo faz na sua vida. E nós queremos trazer isso para você, trazer à luz a essas coisas. Que você deseje viver isso. Sabe, não queira viver conforme o molde, o padrão desse mundo. Mas queira viver na liberdade em Cristo Jesus. Queira viver da forma que Deus planejou para você. Deus quer que você seja feliz. Claro que Ele quer. Mas você só vai encontrar essa felicidade em Cristo Jesus. A felicidade está em Cristo Jesus. Em Cristo nós revelamos quem realmente nós somos. Sabe, é em Cristo Jesus. Amém?